Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, tocando temas diferentes e atrativos para você que trabalha no mundo empresarial. E hoje nós vamos falar sobre carreira, inteligência emocional é o nome do jogo. Olha só que tema interessante que estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia. Alcançar o equilíbrio entre a carreira profissional e a vida social e também familiar sempre foi um desafio, mas ultimamente este balanço tem adquirido uma relevância ainda maior. Critérios objetivos de sucesso na carreira, como salário, resultam em maior nível socioeconômico e permitem que as pessoas tenham um poder de consumo superior e tenham mais condições de cumprir suas responsabilidades pessoais. No entanto, para examinar o sucesso da carreira, os fatores subjetivos que fazem os colaboradores se sentirem satisfeitos também devem ser considerados, particularmente na era digital em que vivemos, que vem mudando drasticamente as características do trabalho e a forma como as pessoas se comunicam entre si nas organizações, reduzindo e, por vezes, dificultando as interações sociais. Como nos comportamos no dia a dia, dentro e fora das organizações? Bom, aí entram alguns fatores extremamente interessantes da inteligência emocional, que nós vamos explorar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Morgana Multini. Olha só quem veio prosear com o Paulo Bertaglia, minha querida Morgana Multini. Morgana, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Ai, muito obrigada. É uma honra estar aqui contigo, ter sido convidada para prosear com você. E te agradeço muito. Realmente é uma honra. Muito obrigada. Morgana, pessoas do bem são sempre bem-vindas aqui na Prosa com Bertaglia. É uma honra, um orgulho tê-la aqui participando conosco e transmitindo a sua experiência de vida, os seus conhecimentos. Morgana, já vamos entrar direto nessa parte. Nós vamos falar de inteligência emocional na prática, né? Como é lidar com as emoções? Olha, Paulo, eu tenho bastante tempo que eu trabalho na HPE, agora se chama HPE. Nós, inclusive, tivemos aí a possibilidade de trabalharmos juntos, né, por um tempo. Então, eu utilizava essa inteligência emocional de uma forma muito sem conhecimento, né? E por isso que eu estou até lá, ainda estou lá, né? E tenho tido bastante êxito, né, na minha carreira. E essa forma de utilizar a inteligência emocional, ela me ajudou muito. Então, você conseguir entender um pouco como você se comporta, quais são as suas emoções, como que as pessoas se comportam, como que você, numa reunião ou numa requisição, você coloca em prática, né, essa disciplina. Então, de uma forma muito natural, eu já utilizava. E felizmente, durante essa pandemia, eu tive aí a possibilidade de fazer um curso, né? E identificar que realmente, poxa, isso eu já fazia, mas eu precisava aprimorar muito mais. Enfim, então, é muito interessante, muito gratificante verificar que temas tão tranquilos para o dia a dia nos podem ajudar tanto no nosso dia a dia. E não só na empresa, em casa, com os amigos, é muito importante. Olha que legal, que bacana, ô Morgana. E aí as pessoas que nos acompanham aqui seguramente devem estar perguntando, né? Ok, tá bom, vocês estão falando de inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional, Morgana? Bom, inteligência emocional é a habilidade de um indivíduo reconhecer as suas próprias emoções e gerenciar suas respostas em sociedade. Então, a gente vai levar inteligência para as nossas emoções, algo bastante complexo.
E isso torna as nossas, todo o processo de comunicação e de interação muito mais consciente e equilibrado. Que bacana, que legal. É uma definição simples, né, e bastante entendível, Morgana. Morgana, existe um percentual muito alto de pessoas que têm êxito, têm sucesso, quando elas se baseiam na inteligência emocional? Porque você mencionou aí o seu exemplo, né, a sua característica de uma pessoa, você é uma pessoa muito tranquila, né, fácil de lidar, aceita as coisas, dá feedback, é comunicativa, está sempre sorrindo, né? Logicamente, aí tem uma composição forte de inteligência emocional. Queria que você falasse um pouquinho do desempenho dos profissionais relacionados à inteligência emocional, que é o seu exemplo. Hoje, tem um dado muito interessante que mostra que 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional. Inclusive, os recrutadores estão levando mais em conta a inteligência emocional, né, que é o QE, ao invés do QI, que antes você tinha que ser um crânio para entrar, mas os seus soft skills não eram muito considerados. Hoje é ao contrário, porque é muito mais fácil você trazer o conhecimento técnico e a pessoa aprender. A gente pode aprender qualquer coisa, né? Nosso cérebro é um órgão maravilhoso, mas o soft skill é muito mais difícil. Então, é muito importante. E um outro dado interessante, que é bem relacionado com a competitividade das empresas, a gente tem que 64% das empresas que têm essa habilidade, né, que mostram essa habilidade, elas são mais, aceitam mais o risco. E outro dado também interessante é que o nível de fidelidade dos clientes cresce 40% em empresas que mostram essa habilidade, quando comparado a 8% para empresas que não têm habilidade de inteligência emocional. Olha que interessante, você trouxe uns dados aí fantásticos, além de uma definição muito coerente, ou seja, aquelas organizações que têm sucesso, têm êxito, e a busca, né? Muito se fala, principalmente no mercado, exatamente isso que você mencionou, né, Morgana? Ou seja, o aspecto técnico, a habilidade técnica, você aprende, né? Ao longo da vida. Agora, a atitude, embora também você possa aprender os valores, né, que tem aí um vínculo muito forte com a inteligência emocional, isso já é um pouco mais difícil. Então, as organizações estão buscando, aliás, você usou a palavrinha de momento aí, que é soft skills, e muitas empresas estão investindo nessa parte de atitude, de soft skill, de como se relacionar, porque isso é muito importante dentro da organização, até porque isso cria um ecossistema muito importante. O Morgana, eu li muitos livros do Goleman, né? E o Goleman, na realidade, não foi ele que inventou, né, a inteligência emocional, ela é anterior a isso, mas ele disseminou isso pelo mundo, né? Inclusive, minha esposa ela está lendo o livro Inteligência Emocional, um dos, né? Porque ele tem vários, do Daniel Sim. Goleman. Você quer explicar um pouco o contexto que ele coloca? Eu me recordo algumas coisas ali de autoconhecimento, da parte de emoções. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. O Goleman foi um dos precursores, né, desse tema. E ele coloca a inteligência emocional composta por 4 pilares básicos, né? Então, o primeiro é autoconhecimento, o segundo é autogestão, empatia e gestão de relacionamentos. Então, se a gente... Primeiro de tudo, você tem que se conhecer. Você é completamente improdutivo você tentar controlar o que você não conhece. E é algo que você fala, poxa, claro que eu me conheço. Mas as pessoas, elas não param para desenvolver essa habilidade. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E existem várias dicas muito rápidas, né, e muito fáceis que você pode começar hoje mesmo a colocar em prática. Então, por exemplo, a gente coloca diário das emoções. Então, no dia a dia, você vai, na verdade, ao final de cada dia, você vai anotar as emoções que você sentiu e, obviamente, através das situações que ocorreram naquele dia. E vai começar a entender quais são os seus padrões de comportamento. Você também pode pedir feedback para as pessoas, que a gente chama de autopercepção versus heteropercepção. Porque, às vezes, a gente passa uma mensagem e imagina que a pessoa está recebendo de uma forma, mas ela está recebendo de outra.
Então, a ideia é você ter esses feedbacks e receber os feedbacks sem julgamento, não imaginar que está certo ou está errado, aquilo vai ser útil para você. E, de novo, você vai começar a comparar o seu diário com esses feedbacks e entender os padrões de comportamento, né? Como você comporta no dia a dia, né? Fala, poxa, nessas situações eu poderia, eu reagi dessa forma porque eu me senti daquela maneira. Então, é muito importante. E é fácil você fazer isso, né? Outro item que é muito fácil, que ninguém faz, é você desenvolver um vocabulário de sentimentos. Porque, às vezes, a gente está numa situação e a gente não consegue nomear aquele sentimento. A gente fica tão irritado que a gente não consegue fazer nomear. Então, se você tiver esse vocabulário, então, por exemplo, sobrecarregado, solitário, assustado, confiante, a gente coloca só os básicos, né? Feliz, triste. Ah, você está bem? Estou bem. Mas por que você está bem? Ah, porque hoje eu estou entusiasmada. Hoje... Então, é bastante interessante. E algo fundamental que eu uso muito em todas as áreas da minha vida é você passar tempo com pessoas de apoio. A segunda é gerir a emoção. Uma vez que você conhece essa emoção, como que eu vou controlar a minha reação quando eu estou interagindo com alguém? Porque, normalmente, e aí a gente vai pegar situações difíceis, né, que é aí que você coloca realmente em prática, você está interagindo com alguém no trabalho, ou mesmo em casa, ou mesmo um amigo, hoje em dia, né, nessas redes aí sociais, você já quer dar uma resposta muito rápida, porque ela vai contra o que você pensa, mas a ideia não é essa, é você esperar um pouco e permitir que essa informação, ela saia, né, do nosso sistema límbico, né, do nosso cérebro, que é o emocional automático, e vá até o neocórtex, que é o nosso sistema racional consciente. Então, para ele, poxa, eu não vou dar uma resposta emocional, vou dar uma resposta racional. E quais são as dicas para você dar esse tempinho, né? Além de contar até 10, né, que a gente fala. Então, num tom neutro, se a pessoa te responder e você não gostou muito, mas tem que ser num tom neutro, né? Você vai pedir para a pessoa repetir o que ela falou. Ela vai falar, pô, não entendi. Não, poxa, não entendi, você poderia repetir? E aí, você tem esse tempinho para poder ter a sua resposta, entendeu? Adequada. Você também pode fazer perguntas para ter esse tempo. E, principalmente, quando você está conversando, é informal, né? Ninguém está documentando, teoricamente. Mas quando você manda um e-mail, ou mesmo se você responde a um WhatsApp, são documentos. Então, é muito mais importante quando você recebe um e-mail complicado, você vai tomar um café, vai conversar com uma pessoa de apoio, não responda na hora, ou mesmo responda e depois, né, você volta para o rascunho e arruma o que tem que arrumar e encaminha. Eu faço isso muito, e faço isso desde sempre. Então, a terceira, né, que é a nossa terceira disciplina aí, pilar, é a empatia. E empatia, todo mundo fala que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Mas você realmente consegue sentir o que a pessoa está sentindo? É muito difícil. Cognitivamente, é impossível você se colocar no lugar do outro, apesar de né, a descrição ser essa. É muito mais difícil e muito mais profundo, né? Você ser empático. Quando eu fiz o treinamento de inteligência emocional, a instrutora falou assim, a primeira frase, você não sabe o que é empatia. Ela falou assim, eu falei, claro que eu sei, pô, eu sou empática, eu gosto de ajudar as pessoas. E depois eu vi que eu não sabia o que era empatia. Então, basicamente, uma pessoa empática, ela consegue entender o sentimento das pessoas por trás do que elas estão dizendo. E, de novo, né, se eu me conheço, eu consigo praticar empatia muito melhor, né? E você consegue entender a necessidade por trás daquele sentimento da pessoa. E você tem a condição de ajudar, né? Então, quais são as dicas aí para você praticar empatia? Primeiro, permaneça calado. Escuta. Porque a pessoa começa a falar do problema dela, na hora a gente já quer interromper, dar um conselho, ou falar, mas você não, poxa, isso aí, perto do que eu estou passando, ela não quer saber o que você está passando. Na verdade, isso você deixa de ser empático, entendeu? Você
ao invés de você escutar, você bloqueia a empatia, porque a pessoa fala, poxa vida, queria tanto que ela me escutasse e ela não está me escutando. Então, é muito importante você escutar, deixar a pessoa falar, não julgar, porque às vezes a pessoa, ela não precisa do seu julgamento, né? Enfim, e existem outras aí possibilidades da gente seguir nesse tema, né, de inteligência emocional, mas esses são os principais. Morgana, tá fantástico o que você está falando, e você trouxe o tema da empatia. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais, porque você trouxe exemplos, né? E você Certo. fez uma colocação muito importante aí, a dificuldade, e todo mundo fala de empatia, realmente, você tem razão, mas a dificuldade que é ser empático. Mas eu queria aqui fazer um cortezinho, você toma uma água, eu tomo uma água, aliás, hoje eu vou tomar Ok. chá, né? E aí, nós vamos para o segundo tempo e começamos a falar um pouquinho mais de empatia, porque esse assunto é extremamente importante no contexto das nossas vidas. Pode ser, Morgana? Combinado. Vamos lá. Morgana, que prosa fantástica, trazendo um tema aqui que tem um alto impacto nas nossas vidas, não só no mundo profissional, né, Morgana, mas também na vida pessoal, na vida familiar. E como eu mencionei no primeiro tempo da nossa prosa, Morgana, eu acho que você tem um pouquinho mais para falar de empatia, eu gostei muito, você foi empática ao falar de empatia, né? E não vamos esquecer que você ainda tem que falar do quarto pilar. Então, vamos falar aqui da empatia e depois falamos do quarto pilar. Pode ser? Vamos lá? Com certeza. Então, a gente estava comentando, né, de não julgar, né, independentemente se você concorda ou não, você tem que escutar, né, por exemplo, um exemplo muito comum quando uma amiga sua vem e fala, voltei com o meu ex-namorado pela 5ª vez, aí você já começa, poxa vida, isso não vai dar certo, não é ser empático. Ou você fala, você não tem noção do meu relacionamento, é muito pior, porque, poxa, eu não quero saber de você, eu estou falando de mim. Então, é muito importante você não julgar e você também não interromper e também não fazer seu problema muito pior. E, às vezes, você encerrar o assunto, falar, pô, de novo com essa história do namorado, isso é um bloqueio de empatia, tá? E, às vezes, a gente quer dar conselho também, não dê conselho, é outro bloqueio de empatia. Então, quando ela disse, você não sabe o que é empatia, eu realmente não sabia o que era empatia. Eu tenho um exemplo, até é um vídeo que eu vi aí na internet, aí tem 2 animaizinhos, né? Um precisando de ajuda e um tentando ajudar, e aí eles não falam nada, né? Mas aí aparece uma nuvenzinha ruim, né? Com os raios na cabeça do que está mal, e o que está tentando ajudar aparece a nuvenzinha também, do tipo, estou tentando entrar em sintonia com você, estou tentando entender o seu problema, entender o seu sentimento, entender a sua necessidade. E tem um momento que ele desce para um buraco, né? O animalzinho lá que não está muito bem. Essa pessoa que ajuda, ela desce junto, desce a escadinha e fica do lado, abraça a pessoa. E às vezes a pessoa vem com um problema tão grande que você não tem nem o que falar. E aí o que você faz? Você fala, muito obrigada por compartilhar. Eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui para te escutar. Isso é uma forma muito boa de você ser empático. É muito interessante. E aí, no vídeo, aparece uma pessoa lá em cima, põe a cabeça no buraco e olha lá de cima e fala, ei, aí é ruim, né? Deve tá escuro aí, né? Então, assim, para você ter uma noção, o que é ser empático, porque eu ficava em cima do buraco, olhando e falando, poxa, aí deve ser muito ruim, eu te entendo, mas você não estava realmente sendo empático. Então, esse exemplo é fantástico para a gente ter noção de que quão empático a gente está sendo. Olha só, que bacana. E, Morgana, conforme você fala, eu reflito aqui, uma das coisas que acontece muito, principalmente na roda de amigos e no reduto familiar, é sobre dores, né? Sobre dor de cabeça ou sobre doença. Então, alguém fala, puxa, eu não dormi direito hoje porque eu estava com dor de cabeça, ou tive cãibras, ou coisa desse tipo, né? A outra, você não viu nada, né? Precisa ver o que aconteceu comigo, né? É mais ou menos nessa linha, né, Morgana? Exato. Morgana, vamos falar do quarto pilar? Vamos. Bom, o último pilar é a gestão de relacionamentos. É como se nós juntássemos, né, tudo que nós falamos, então, eu me conhecer, eu saber dar uma resposta
inteligente, né, de acordo com cada situação, eu ser empático nas relações que envolvam a mim, o outro e as circunstâncias controláveis e incontroláveis do dia a dia. Então, colocar em prática. Esse é o quarto pilar. E formas simples, né, de você fazer isso, simples mais ou menos. Então, por exemplo, uma dica é colocar um ponto final nas suas histórias. Sabe aquela conversa difícil que você está adiando com uma pessoa, seja no trabalho, seja o seu esposo, esposa, namorado, ou mesmo um amigo? Vá, fale, você começa a colocar em prática todos essas questões que nós acabamos de comentar. E quando você vai resolver um problema com alguém, tenta focar no problema, não em outra coisa, porque muitas vezes a gente, e principalmente, né, colocar a vida aqui no dia a dia, né, que você está querendo que seu filho, ou sua filha, ou sua mãe, seu esposo faça alguma coisa e eles são totalmente contra, e a gente acaba não focando na resolução do problema, a gente fica com aquelas picuinhas, aquelas coisas que a gente conhece de cada um, né? Eu acho que em casa até pior, porque você acaba tendo mais liberdade, né, em expressar suas emoções de uma forma inadequada, né? É bacana você, poxa, qual que é o problema? Vamos focar, você concorda? Porque às vezes o que você coloca como uma resolução não é adequado para o outro. E aí você resolve o problema. Que legal, que bacana, Morgana. E tem uma característica bastante interessante em tudo isso que você está falando, porque nós vivemos num mundo de extrema velocidade, né? As coisas acontecem muito rapidamente, normalmente estamos sob uma pressão enorme, uma hora é no trabalho, são as exigências que nós temos que enfrentar, outras vezes é o próprio desemprego, isso gera uma instabilidade na vida das pessoas. E aí, todo o conceito, né, e o conteúdo que você vem trazendo ao falar de inteligência emocional, mesmo sendo dentro de uma perspectiva de 30 minutos de conversa, né, logicamente aqui abre um espaço muito grande para as pessoas participarem de outros eventos, cursos, ler livros, né, mas já é um ponto de partida, né, Morgana? E um Exato. ponto aqui que eu gosto muito da inteligência emocional, eu gostaria que você desbravasse um pouquinho, é o lado de solução de problemas e conflitos, né? Ou seja, nós vivemos conflitos a todo momento, temos que tomar decisão a cada curvinha que encontramos, né? Como é que você enxerga isso, Morgana? Olha, eu vou dar um exemplo que acho que, não sei se aconteceu com todos, mas é muito comum, né? Suponhamos que você esteja muito sobrecarregado, com muita carga de trabalho, eu acho que hoje em dia, ainda mais com o trabalho remoto, né, a gente acaba tendo mais tempo para ficar trabalhando mesmo, né, e você escreve um relatório aí para o seu chefe de uma forma muito rápida, né, muito apressada, e quando daqui a pouco você recebe um e-mail de volta, né, do chefe te criticando porque encontrou erros no relatório, né? Poxa, isso não é nada agradável, né? Então, é uma situação, como que eu vou reagir? A gente começa a entender como que a gente poderia, quais são as duas opções. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é nosso sistema límbico querer responder. Mas eu tenho muito trabalho, é injusto. Então, isso que vem, né? Fica com raiva. Você acaba ficando com raiva, irritada, e quer logo responder um e-mail que não é o que você vai fazer, certo? E aí você fala, peraí, deixa eu pensar um pouco. Ou você espera, ou você vai falar com uma pessoa de apoio, ou você respira, tomar um café, aquilo que a gente já falou antes. Porque realmente, o que eu estou sentindo? Aí o vocabulário de emoções. Eu estou com raiva ou eu estou envergonhada por ter feito um trabalho ruim? Ou por ter cometido erros básicos, porque eu fiz correndo? Então, basicamente, você está envergonhada. Poxa vida, que coisa, né? Eu mandei... eu sei fazer, mas acabei cometendo um erro. Então, primeira coisa, você identificou a emoção, não é raiva, é vergonha. E essa é uma habilidade fundamental para você dar a resposta. E aí, que resposta? Ao invés de você dar essa resposta na hora, você vai pensar e falar, peraí, será que que o meu chefe não estava querendo que eu arrumasse o erro, ao invés de estar me criticando? E às vezes, quando eu leio um e-mail de novo, eu falo, poxa vida,
eu tinha entendido errado esse e-mail. E às vezes a gente entende, porque o coração começa a bater, dá um frio na barriga, inclusive fisicamente, a gente sai um pouquinho fora do normal, né? Isso atrapalha. Então, você identificando que você estava envergonhado, o que você pode fazer? Você pode escrever um e-mail para ela, né? Dizendo que sua carga de trabalho é bastante desafiadora e não de uma maneira ofensiva, certo? E pode ser que isso volte a favor de ti, porque o seu chefe, a sua chefe vai falar, poxa, peraí, eu não tinha ideia de que você estava tão sobrecarregada. Então, esse é um exemplo que a gente tem, todo dia a gente está trabalhando com isso, e que mostra tudo que a gente falou nesse exemplo. Eu achei bem interessante. Olha só que sensacional. E aí tem uma questão bastante interessante, né, Morgana? A inteligência emocional ela é tão importante no contexto social, organizacional, que eu me atrevo a dizer que todos os líderes, né, as pessoas principalmente que encabeçam as organizações, de alguma maneira, elas deveriam treinar para aprender, pelo menos, o que é inteligência emocional e como ela deve ser aplicada na organização. E nós não percebemos, e temos exemplos, também no setor público, não necessariamente nas organizações, que existe uma necessidade de pessoas que liderem com uma inteligência emocional, uma empatia mais apurada, até porque tem um lado que a inteligência emocional nos traz, que é o lado positivo de enfrentar a vida, né, os problemas que existem pela frente, e abraçar, eu gosto muito dessa expressão, né, abraçar as mudanças e olhá-las com outras perspectivas, muitas vezes, para solucionar problemas. O que você comentaria sobre isso? Sou totalmente a favor. De novo, né? Os soft skills eles vieram aí com tudo. A gente não dava muita bola para os soft skills. Isso é muito recente. Talvez a pandemia nos tenha ajudado bastante nessa parte. E eu acho fundamental, porque quando você tem consciência da inteligência emocional e você trabalha com alguém que está praticando também, e não só no trabalho, na sua casa. De novo, a pandemia, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente ficou trancado, você ficou junto com os seus familiares ali, não saía, teve uma época que eu não saía para nada, eu comprava tudo pela internet, limpava as coisas, foi quando eu fiz o curso. Então, a minha forma de lidar com todos em casa mudou drasticamente. Então, você fica mais feliz. Quando você está mais feliz, todos ficam mais felizes. Então, e no trabalho, óbvio, tudo remoto, né? Como a gente está aqui falando na telinha do computador, é fundamental. Acho que além da inteligência emocional, existem outras disciplinas aí de soft skills que a gente deveria considerar. E eu vejo que a minha empresa está olhando bastante para essa questão. Estou bem feliz com isso. Que bacana, que bacana. Morgana, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa, passou muito rápido aqui. Eu gostaria que você deixasse aí, rapidinho, algumas dicas para as pessoas que, poxa vida, eu quero viver um pouco mais dentro desse contexto da inteligência emocional. O que você diria a elas? Olha, acho que de uma forma muito simples, esses conceitos que a gente colocou, né, de você se conhecer, você saber responder uma forma, depois que você já tem o seu autoconhecimento. Empatia é algo, tem muito material sobre empatia por aí que você pode olhar, que se você focar só na empatia, já é uma coisa muito bacana, e depois colocar tudo isso em prática. Acho que esses 4 pilares é a base, essas dicas que a gente colocou, é a base para o começo, e vocês vão sentir muita diferença, eu garanto. Que bacana, que bacana. Aliás, quando a gente fala em empatia, existe, inclusive, prosas sobre esse assunto dentro do nosso canal, da Prosa com Bertaglia, e o Bruno Fernandes falou sobre o poder da empatia, né? Foi muito bacana. Né? Uhum. Ok, Morgana, um abraço virtual para você, tudo de bom. Para você, muito obrigada. Fantástica a sua contribuição, muito bacana, gostei muito. Ao infinito e além, Morgana. Ao infinito e além. Tchau, tudo de bom para você. Tchau.